Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração de ideias. Hoje, vamos olhar um trecho específico de um livro bem conhecido na teologia, um Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Isso. O foco é o capítulo 17, que, olha, trata de temas complexos, né? Fascinantes. Quem ou o que segura a manifestação do mal no mundo, pelo menos segundo uma certa interpretação bíblica? E como funcionaria a salvação num período futuro, a chamada tribulação? Exato. Temas bem profundos mesmo. Nossa missão aqui é tentar destrinchar os argumentos do Pentecostes. Ele se baseia numa linha teológica específica, né? O dispensacionalismo. Sim, aquela ideia de que Deus interage com a gente de formas diferentes em épocas diferentes. Isso. Vamos investigar as pistas nos textos que ele usa, as conclusões a que ele chega sobre o Espírito Santo, sobre o destino das pessoas nesse cenário futuro. Bom, preparados para essa análise mais a fundo? Bom, O ponto de partida é quase um enigma teológico, sabe? Lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala para os cristãos de lá, olha, calma, o dia do Senhor não vem antes de uma figura, o iníquo, se revelar. Mas, e aqui está o ponto crucial, ele diz que algo, ou alguém, um detentor, impedia essa revelação naquele momento. Pois é. Quem é essa força misteriosa? Exatamente. Identificar esse detentor é chave na lógica do Pentecoste. É como achar a peça que destrava a cronologia dos eventos finais e principalmente o papel do Espírito Santo nisso tudo. A pergunta central que ele tenta responder é essa. Então, quem ou o que tem esse poder de segurar as coisas em escala global e por tanto tempo? Isso. E, para responder, Pentecoste faz tipo um levantamento, né? Das teorias que já surgiram, analisando os prós e contras de cada uma, sempre citando outros teólogos. Sim, ele dialoga bastante com outras visões. A primeira possibilidade que ele olha é a de que o detentor seria o... Império Romano. A ideia, que ele associa a nomes como res, é que a lei e a ordem romana serviam de freio, sabe? Para a anarquia, para o mal generalizado. Faz um certo sentido histórico inicial, né? A Pax Romana e tal. Uma visão parecida, mas um pouco mais ampla, sugere que não seria só Roma, mas o princípio do governo humano da lei em geral. Tipo Romanos 13, que as autoridades são estabelecidas por Deus para conter o mal. Exatamente. Nesse caso, o detentor seria a própria estrutura de autoridade civil como uma instituição divina para manter a ordem. Parece fazer sentido, né? A ideia do governo como um freio. Mas onde Pentecoste acha a falha nesse argumento? Quer dizer, especialmente na visão de que só o governo humano seria o detentor. Olha, a questão crucial que Pentecoste levanta, citando o teólogo Walvoord, está na palavra retirado, que Paulo usa. Sim. O texto lá em 2 Tessalonicenses diz que o detentor será afastado, retirado do meio, para que o iníquo apareça. Agora, na interpretação do Pentecoste, o governo humano, mesmo que fique todo corrompido, vai continuar existindo durante a tribulação. Então, se ele continua, como pode ser o detentor que é retirado? O Walvoord, e o Pentecoste concorda, argumenta que, embora Deus use governos, sim, como instrumentos, a força principal por trás dessa contenção, a entidade que precisa ser retirada mesmo, deve ser outra coisa. Entendi. Então, o ponto-chave é que o detentor precisa ser algo que, de alguma forma, sai de cena para dar lugar ao iníquo. E o governo em si não se encaixa perfeitamente aí. Exato. Isso leva a gente para outras hipóteses, algumas bem surpreendentes, né? Como a ideia de que o próprio Satanás seria o detentor. Essa é a mais incomum, né? Pentecoste menciona... A lógica seria meio... Por que assumir que o detentor tem que ser bom? Talvez Satanás estivesse controlando o timing da revelação do anticristo para seus próprios fins, sei lá, estratégicos. Uma ideia bem contraintuitiva mesmo. Como é que Pentecoste responde a isso? Ele usa duas refutações principais, de novo ecoando o Walvoord. Primeiro, a lógica de Jesus lá em Marcos 3. Um reino dividido não fica de pé.
né? Seria ilógico Satanás impedir ativamente sua principal manifestação de maldade. Faz sentido. Segundo, o livro do Apocalipse, lá no capítulo 12, descreve Satanás sendo lançado sobre a terra com grande fúria durante a tribulação. Quer dizer, ele intensifica a atividade dele, não é removido. Claro, a atividade satânica aumenta nesse período, o oposto do que se esperaria do detentor sendo retirado. Exatamente o oposto. Faz sentido. Bom, se não é Satanás e o governo humano também não encaixa perfeitamente com a coisa de ser retirado, qual a próxima possibilidade que ele analisa? A quarta interpretação é que a igreja, o conjunto dos cristãos verdadeiros, seria o detentor. A ideia do sal da terra, a luz do mundo. E isso que os crentes coletivamente exercem uma influência que restringe o mal na sociedade. Pentecoste até concorda em parte, sabe? Reconhece que a igreja é um canal importante para isso. Mas ele argumenta que a igreja, é feita de gente, né? Seres humanos, é imperfeita. Não tem em si mesmo o poder último para conter o mal dessa forma. O poder real viria do Espírito Santo que habita na igreja. Como diz lá em 1 Coríntios 6. A igreja seria o vaso, digamos assim, mas o conteúdo poderoso seria o Espírito. exatamente essa é a ideia. Isso leva a gente, então, para a quinta e última interpretação, que Pentecoste claramente prefere, né? A que ele acha mais coerente com a Bíblia e o quadro geral. Sim, que o detentor é o próprio Espírito Santo. E quais são os argumentos que ele usa para defender essa visão? Devem ser vários. São vários pontos, sim, que juntos, na visão dele, formam um caso forte. Primeiro, por eliminação. As outras opções parecem ter falhas sérias quando você compara com o que o texto exige. Ok. Segundo, a natureza da oposição. O iníquo é uma figura espiritual poderosa, né? Energizada por Satanás. Para deter uma força assim, o detentor também precisaria ser uma pessoa divina e poderosa. Não só uma força impessoal ou uma instituição humana. E essa necessidade de ser divino é o outro ponto importante, certo? Com certeza. Para conseguir exercer uma restrição global ao mal, assim, ao longo de séculos, precisaria ser um ser divino, eterno, onipresente. Só o membro da Trindade se encaixaria nisso. No caso, o Espírito Santo. E ele conecta isso com o que ele chama de dispensação do Espírito. Exato. Ele argumenta que a nossa era atual, a era da Igreja, é caracterizada pela habitação permanente, única, do Espírito Santo nos crentes. Algo que começou lá em Pentecostes. Então, a retirada do detentor marcaria o fim dessa era específica da Igreja. Ele também menciona a obra atual do Espírito e até precedentes no Antigo Testamento, né? Para reforçar. Sim, sim. Textos como João 16, que fala do Espírito convencendo o mundo, e 1 João 4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, sugerem uma obra atual de contenção através dos crentes. E mesmo no Antigo Testamento, embora o Espírito não habitasse permanentemente em todos como hoje, ele já exercia uma influência que restringia o mal. Ele cita Isaías 59. A lógica central do Pentecoste parece ser essa. A tarefa de deter o mal globalmente exige um poder divino, pessoal e específico desta era, o que aponta direto para o Espírito Santo. Ok, mas aqui tem um ponto crucial. O que significa exatamente essa retirada do Espírito Santo? Ele deixa de existir, deixa de agir no mundo? Isso precisa ficar claro. Fundamental esclarecer isso. E Pentecoste, de novo citando Walvoord, tem esse cuidado. A retirada não significa que o Espírito Santo vai deixar de ser onipresente ou de operar totalmente no mundo. Ele é Deus e está em todo lugar. Certo. A retirada se refere especificamente ao fim de certos ministérios exclusivos que ele realiza para com a igreja nesta nossa era atual. Tipo o batismo que une os crentes ao corpo de Cristo, a habitação permanente neles como templo de Deus e o selo que garante a herança futura. É como se o Espírito mudasse o modo de operação principal dele em relação aos crentes, sabe? Voltando para uma dinâmica mais parecida com a que existia no Antigo Testamento. Ok, essa distinção é bem importante. Mas se o Espírito muda sua forma de agir nesse sentido específico, retirando esses ministérios ligados à igreja, e se a própria igreja, na visão pré-tribulacionista do Pentecoste,
for arrebatada antes da tribulação. Como fica a salvação naquele período? Isso parece levantar uma questão enorme, quase uma contradição. Exato. Porque o próprio livro de Apocalipse fala de milhares de israelitas, uma multidão de gentios sendo salvos durante a tribulação. Como isso é possível nesse cenário que ele descreve? Essa é exatamente a próxima pergunta complexa que Pentecostes tem que enfrentar. E é uma crítica muito comum contra essa visão dispensacionalista, né? Ele até cita teólogos como Oswald Allis, que levantaram isso. E a crítica vai além só do como, né? Sim, vai além da questão prática. Allis argumenta que, se a salvação na tribulação acontece sem a presença organizada da igreja e é ligada à pregação do tal Evangelho do Reino que Jesus menciona em Mateus 24, isso poderia sugerir que a cruz de Cristo não seria mais a base central da salvação, diferente do Evangelho da Graça que a gente prega hoje. Allis chega a insinuar que essa visão dispensacionalista diminuiria a importância da cruz para aquele pessoal da tribulação. Nossa, é uma acusação séria mesmo. Como é que Pentecoste defende a posição dele contra essa crítica? A estratégia do Pentecoste é mostrar que a base da salvação sempre foi a mesma, sabe? Mesmo que a administração, a experiência dela, possa variar em épocas diferentes. Ele começa olhando como a salvação funcionava lá no Antigo Testamento. Certo, ele diferencia a salvação individual da salvação nacional de Israel, né? Isso. Como era a salvação individual no Antigo Testamento segundo essa visão dele? Era baseada na fé pessoal em Deus, na sua revelação, muitas vezes ligada aos sacrifícios de animais. Que apontavam para Cristo, certo? Exatamente. Os sacrifícios não tiravam pecados por si só, mas apontavam para o futuro sacrifício perfeito de Cristo. Pentecostes cita Romanos 3,25, que diz que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos na sua tolerância, já pensando na demonstração da justiça dele na morte de Cristo. Ou seja, eles eram salvos pela fé, olhando para a promessa futura que se cumpriu em Jesus. Nacional de Israel. Essa era uma promessa coletiva ainda futura, para a nação inteira, ligada à vinda do Messias, ao estabelecimento do reino. Ele cita Romanos 11. A salvação individual era necessária para participar disso, mas a nação como um todo ainda aguardava essa redenção completa. E qual a ligação disso tudo com a tribulação? Como ele conecta? Pentecoste argumenta que os salvos na tribulação terão uma experiência de certa forma parecida com dos santos do Antigo Testamento. Como assim? Serão salvos individualmente pela fé no sacrifício de Cristo, que aí já aconteceu, né? Mas ainda estarão no meio de uma provação gigantesca, esperando a intervenção final de Deus, a derrota do mal, o estabelecimento do reino prometido, incluindo a restauração nacional de Israel. A ideia é que a salvação na tribulação será semelhante à do AT na experiência e na expectativa, entende? Embora baseada no sacrifício já feito por Cristo. E ele encontra base para isso nas profecias do Antigo Testamento? Sim, ele conecta essa ideia com várias promessas que falam de salvação justamente nesse período futuro de angústia chamado Dia do Senhor, ou Tempo de Angústia para Jacó. Quais profetas ele cita? Ele cita Jeremias 30, Ezequiel 20, Daniel 12, Joel 2, Zacarias 13, todos falando de um remanescente sendo purificado e salvo, tanto de Israel quanto das nações, dos gentios que se voltarem para Deus naquele tempo. Ele também cita Isaías para isso. Pentecostes vê o livro de Apocalipse como o cumprimento direto dessas promessas antigas. E como ele vê esse cumprimento especificamente em Apocalipse? Bom, ele aponta para os 144 mil israelitas selados, lá em Apocalipse 7 e 14, como o cumprimento da promessa de um remanescente fiel de Israel. Certo. A grande multidão incontável de todas as nações, com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, em Apocalipse 7 também, seria o cumprimento das promessas de salvação para os gentios. E a salvação nacional de Israel? Cumprida com a volta de Cristo em Apocalipse 19 e o estabelecimento do reino em Apocalipse 20. Ok, então a salvação acontece. Mas, voltando àquela crítica, qual a base dessa salvação na tribulação, segundo Pentecoste? Como ele responde à ideia de que a cruz seria deixada de lado? Ele afirma com muita ênfase que os elementos essenciais da salvação continuam imutáveis em todas as épocas. E quais são esses elementos? Primeiro, a fé. Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Continua valendo.
Será pela fé que as pessoas vão receber a salvação. Ok, fé. Segundo. Segundo, o sangue do Cordeiro. Isso está explícito para a multidão de gentios em Apocalipse 7,14. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pentecoste argumenta que a redenção dos 144 mil judeus, lá em Apocalipse 14, também se baseia nisso, porque não tem outra base. Além disso, Apocalipse 12:11 diz que os fiéis vencem Satanás por causa do sangue do Cordeiro e pelo testemunho de Jesus. A centralidade de Cristo e do sacrifício dele é mantida. E o terceiro elemento seria o Espírito Santo, mesmo com aquela retirada de ministérios específicos. Exatamente. Aqui, Pentecoste responde direto àquela objeção inicial. Ele argumenta que, embora o Espírito não esteja mais habitando nos crentes da mesma forma que na era da Igreja, ele, como Deus onipresente, continua a operar na regeneração, no novo nascimento espiritual. Ele usa a conversa de Jesus com Nicodemos em João 3, nascer da água e do Espírito, para mostrar que a regeneração sempre foi obra do Espírito mesmo antes de Pentecostes. Ah, interessante. Ele também cita a profecia de Joel 2, que liga o derramamento do Espírito à salvação nos últimos dias. Portanto, para Pentecoste, mesmo com a mudança no ministério de habitação, os fundamentos da salvação, fé, sangue de Cristo, obra regeneradora do Espírito, continuam intactos. Não muda a base. Isso nos traz de volta a crítica sobre o Evangelho do Reino. Se Mateus 24 diz que o Evangelho do Reino vai ser pregado no mundo todo antes do fim, como isso encaixa com o Evangelho da cruz ou da graça? Pentecoste vê isso como dois evangelhos diferentes? Não. Ele argumenta que não são mutuamente exclusivos, são complementares. Como assim? Evangelho significa só boas novas, certo? O termo Evangelho do Reino se refere especificamente às boas novas de que o rei messiânico está prestes a vir e estabelecer seu reino prometido na terra. É uma mensagem com foco principal no fim dos tempos, no estabelecimento do reino. Foco escatológico, que a gente chama. E o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça, que é centrado na morte e ressurreição de Cristo, tem um foco soteriológico, ou seja, focado em como o indivíduo pode ser salvo do pecado, ter paz com Deus. Entendi. Focos diferentes. Exato, Pentecoste usa o exemplo de João Batista. João pregava o arrependimento e apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a base da salvação. A cruz está implícita ali, ao mesmo tempo em que ele anunciava o reino dos céus está próximo. A mensagem escatológica do reino. Ah, ele fazia as duas coisas. Pois é. E a perspectiva de Pentecoste é que, na tribulação, vai acontecer algo parecido. A proclamação das boas novas, de que o Rei Jesus está voltando para reinar, o Evangelho do Reino, vai levar as pessoas a reconhecerem seu pecado, sua necessidade de salvação para poderem entrar nesse reino. E aí entra o outro Evangelho. Essa convicção vai abrir a porta para as boas novas da purificação oferecida pela fé no sangue do Cordeiro, o Evangelho da Graça. Salvação essa que é aplicada pelo Espírito Santo. Anunciar a vinda do reino vai levar à necessidade da cruz. Entende? Os dois aspectos caminham juntos. Entendi a lógica da argumentação dele. Faz sentido dentro do esquema que ele propõe. E quais seriam os resultados dessa salvação que acontece durante a tribulação? Para onde isso leva? Pentecostes descreve 3 resultados principais. Primeiro, claro, a purificação pessoal e a aceitação individual diante de Deus. A gente vê isso nas descrições dos redimidos lá em Apocalipse 7 e 14. Ok, salvação individual. Segundo, a salvação nacional de Israel. A existência desse remanescente redimido permite que Deus finalmente cumpra todas as promessas das alianças que ele fez com a nação lá atrás. Certo. E o terceiro? Terceiro, essas experiências de salvação, individual e nacional, encontram sua expressão plena, sua fruição, nas bênçãos do reino milenário de Cristo na Terra, que é descrito lá no final de Apocalipse. Então, resumindo essa visão toda do Pentecoste que a gente explorou hoje, ele identifica o Espírito Santo como esse detentor divino que restringe o mal agora, cuja retirada, em termos de ministérios específicos para a igreja, marca o início da tribulação. Isso. Mas mesmo nesse período super difícil, a salvação continua disponível e baseada nos mesmos fundamentos de sempre.
Fé, o sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro e a obra regeneradora do Espírito Santo. Exatamente. E a pregação sobre a vinda do reino levaria à busca pela salvação através da cruz. É isso. Perfeito. A conclusão de Pentecoste é que essa interpretação, embora seja complexa, ela mantém a centralidade absoluta da obra de Cristo para a salvação em todas as épocas. E assim ele responde àquelas críticas de que a visão dele é dispensacionalista diminuiria a importância da cruz fora da era da igreja. Fica aí a reflexão, ao considerar essa perspectiva sobre a obra divina, que seria constante na sua base, graça, fé, espírito mais adaptável nas suas manifestações ao longo de diferentes dispensações ou épocas, como isso molda nossa compreensão da interação de Deus com a história humana? É um ponto interessante. Um ponto bem interessante para se pensar, com certeza. E com isso, a gente conclui nossa análise de hoje sobre esses aspectos da escatologia de Dwight Pentecost. Esperamos que tenha sido bom, esclarecedor e instigante. Tomara que sim. Até a próxima exploração.